Olá, meus amigos do programa Segurança na TV. Estamos aqui na OAB do Embu das Artes e hoje participamos aqui da entrevista da doutora Raquel, delegada de polícia, que veio aqui falar um pouquinho sobre a questão do direito da mulher e das questões das violências contra a mulher. Doutora, primeiramente queria parabenizar, participei da entrevista, mas queria que a doutora aí falasse um pouquinho do que a doutora expôs aí na nossa na palestra. Infelizmente, a gente sabe que um contexto de violência contra a mulher, ele tem uma complexidade muito maior do que outros crimes, principalmente porque a mulher ela está inserida no lugar mais perigoso para ela, que é viver com o próprio agressor, algoz. Principalmente porque ela também é subjugada emocionalmente por aquele agressor e muitas vezes ela normaliza, até mesmo está ciente e aceita como as agressões como uma punição merecedora. Então, claro que a gente tem uma complexidade muito grande em resgatar essa mulher vítima de violência e o inconsciente coletivo corrobora no julgamento dessa mulher quando vítima. Então, o que a gente precisa parar é de normalizar os crimes de violência contra a mulher e, principalmente, os atos evolutivos, que são os crimes que não têm uma punição correlata proporcional e a sociedade somente tomar providências quando aquele crime se torna irreversível, que é o feminicídio. Então, diante dos primeiros sinais, essa mulher ela tem que romper o ciclo antes de figurar como mais uma estatística de feminicídio. Doutora, muito obrigado. A palestra foi maravilhosa. Parabéns, que eu sei que a doutora faz aniversário agora, né? E vamos ver se uma outra oportunidade a gente faz uma entrevista sobre essa questão. Obrigada, é uma grande satisfação. Forte abraço a todos. Bondade, delegada de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ela tem uma sólida formação acadêmica, sendo mestre em filosofia e pós-graduada em ciências penais, direito de polícia judiciária e processo penal. Com relevante produção intelectual voltada à segurança pública, aos direitos fundamentais e ao enfrentamento da doença contra a mulher. Atua como diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Foi secretária de Segurança Pública do município de Santos, no período de 2024 a 2025, onde atuou de forma estratégica na integração entre as forças de segurança, na modernização de processos e na implementação de políticas públicas voltadas à prevenção de doenças. É coautora de obras jurídicas de referência nacional, incluindo publicação selecionada pelo STJ com base doutrinária para magistrados, reafirmando sua contribuição acadêmica e técnica ao sistema de justiça brasileiro. Seu trabalho foi reconhecido nacionalmente, tendo eleita por 7 vezes como uma das melhores delegadas de polícia do Brasil, além de receber pelo 7º ano consecutivo o título de melhor delegada na categoria gestão. Como deputada estadual, apresentou projetos de lei voltados à proteção das vítimas, ao combate ao bullying, ao cyberbullying e ao enfrentamento da violência contra a mulher e da desigualdade de gênero, proteção de gestantes e lactantes, ao amparo de crianças e dependentes de vítimas de feminicídio, além de iniciativas direcionadas à valorização das forças de segurança pública, à prevenção do assédio moral na administração pública e ao fortalecimento de políticas de segurança e prevenção da violência no Estado de São Paulo. A atuação da delegada Raquel é pautada pelo compromisso com a legalidade, pelo controle democrático da atividade policial, pela defesa dos direitos fundamentais, pela proteção das mulheres e pelo aprimoramento contínuo das políticas públicas de segurança, consolidando-se como uma das principais referências na área. Eu queria, antes de passar a palavra para a doutora Raquel,
parabenizar as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, pelo mês da mulher, e dizer que se não fossem as mulheres, eu acho que esse mundo estaria perdido. Primeiro, que ninguém nasceria. Segundo, porque a mulher é 1000 vezes melhor e mais organizada e mais comprometida e 10 vezes melhor que os homens. Eu fico pé da vida quando vem os engraçadinhos e falam que o lugar de mulher é na cozinha. Mas isso me dá um faniquito tão grande que eu começo a xingar a pessoa e falo, é verdade, o lugar da mulher é na cozinha, é no cuidado da casa, é no cuidado dos filhos, é na OAB, que nós já tivemos mulher presidente da OAB. A maioria da diretoria da OAB de Imbu é formada por mulheres. A maioria aqui hoje é de mulher. A mulher hoje tem maioria no judiciário, sendo na magistratura, no Ministério Público, na própria OAB, tem mais advogadas mulheres inscritas do que homens hoje. Então esses babacas que falam que o lugar de mulher é na cozinha, tem que tomar uma bala bem na cabeça para ver. Vou pegar uma colher de pau e dar na cabeça do retardado desse que fala. Porque para mim é o seguinte, o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Um exemplo disso é a delegada Raquel. Li o currículo dela e deu uma resumida. Mas, mais uma vez, eu queria pedir licença à diretoria para dissolver aqui a plenária, para a gente poder ficar lá na assistência, sendo agraciados pela exposição da doutora Raquel. E, mais uma vez, obrigado pela amizade, pela sinceridade, e esperamos que na Assembleia Legislativa você possa firmar cada vez mais o propósito e combater cada vez mais a violência contra a mulher. Boa noite a todos. Gostaria de falar primeiramente que eu estou muito honrada de estar aqui na Casa do Advogado. Em seu nome, presidente, eu cumprimento todos os meus colegas do Sistema de Justiça Criminal, Dr. Walter, Dr. Leandro, muito obrigada pelo convite. Doutora Sheila, em seu nome cumprimento as minhas colegas que integram o Sistema de Justiça Criminal como advogadas. Aliás, a tríade que precisamos do sistema de justiça, que é a parte da defesa técnica, a parte da acusação e dos julgadores, aliás, a nossa parte pré-processual só é completa porque temos a tríade, que são os advogados, os acusadores e os julgadores. E atuamos tanto para a defesa como para a acusação. Nós que integramos a Polícia Judiciária não estamos subordinados à acusação. Muitas vezes o que nós produzimos nessa parte pré-processual serve de forma rica à instrução de defesa. Então, a nossa democracia só é plena com a advocacia operante, forte e unida. Então, hoje o convite carinhoso do Dr. Leandro foi para falar um pouco dessa problemática que tanto está deixando a sociedade subjugada à covardia, que são mulheres sendo mortas. Nós, mulheres, estamos fadadas e já condenadas a sermos mortas em 20% da nossa integralidade. Então, é claro que a gente percebe. Existem diversas discussões. Eu posso sentar, né? Pode? Existem diversas discussões a respeito de qual a razão ou se houve um aumento significativo da violência contra a mulher. Sinceramente, eu não sei responder para vocês. Porque a morte de mulheres e a violência contra a mulher sempre foi considerada no nosso sistema de justiça e na nossa sociedade como algo insignificante. E por que eu falo isso?
Porque até 2021 não tínhamos o crime, por exemplo, previsto no artigo 147-A, que é o crime de perseguição, não tínhamos o crime do 147-B, que é o crime de violência psicológica, que é o início da escalada da violência que vai no seu ápice irreversível, que é o feminicídio. Aliás, o feminicídio não era inserido no nosso sistema de justiça, na nossa legislação, até 2015. Qual é a consequência de não termos como verbalizar um crime? Verbalizar um crime. Ausência de políticas públicas, ausência de estatísticas. Nossa, o crime de feminicídio explodiu. Baseado em quê? Se até 2015 não tínhamos como computar a morte e execução de mulheres pelo fato de sermos mulheres. Então a gente percebe ainda uma incipiência muito palpável em relação a tudo que é relacionado a nós mulheres como vítimas, principalmente no contexto doméstico e familiar, em que a violência ocorre na clandestinidade entre quatro paredes. E aqui não tem como eu não falar desses 3 casos midiáticos que nós estamos vivenciando e enxergando. Quais são os 3 casos? O coronel, que é um oficial da Polícia Militar de alta patente, em que vocês são advogados, existe a dúvida de ser ali o principal suspeito. Não podemos cravar porque não existe a conclusão do inquérito. Mas, claro, o principal suspeito do suicídio da esposa, em que muitas vezes, quando pessoas de alto escalão do poder, pessoas que integram o sistema de justiça também no alto escalão, elas tendem a imprimir uma concorrência da conveniência e do conforto com a verdade, na busca da verdade possível dos fatos. E ali ela foi enterrada como morte causada por suicídio. Então, se não fossem pessoas ali relacionadas ao próprio evento, o grupo de resgate e aos advogados, aqui foi um advogado que advoga para a família, que teve de forma exemplar a sua busca incessante por uma justiça. E que essa justiça fosse mais plausível com a realidade dos fatos. E não que esses fatos estivessem mais plausíveis com o conforto ou conveniência. Mas ainda estamos falando de um suspeito. Teve outro caso, assim, que também nos chocou hoje. Não sei se vocês viram. A comandante da Guarda Civil Municipal da cidade de Vitória. Ou seja, a autoridade máxima da segurança de um município. Foi executada pelo ex-namorado que covardemente, como todos o são, se matou. Então, e teve outro caso também de um administrador de penitenciária que executou a esposa, uma namorada, aliás, uma recém-namorada, executou num quarto de hotel ou de motel recentemente, não lembro o estado, não sei se foi Alagoas, Sergipe, foi Sergipe, né? Aracaju, não lembro qual foi a cidade ou o estado. Mas assim, 3 casos em menos de uma semana. Se a gente fosse falar dos casos que nos impactaram esse ano, eu ia ficar aqui 2 dias só falando dos casos. Então, o que a gente percebe? Que as políticas públicas estão ineptas, que a legislação é inoperante, que não existe a certeza do castigo para o covarde que mata a mulher. Como não existe a certeza do castigo? A partir do momento em que a sociedade só se choca quando a mulher é morta ou esquartejada em asta pública, é hipocrisia generalizada de que aqueles atos evolutivos, os crimes evolutivos, eles passam debochando da cara de todas nós mulheres impunes. Em que existe ainda a camaradagem criminosa do comparsa, do parça. Não comparsa, mas aí eu acho que é comparsa, que pratica o crime contra a mulher. Aquele que fala, não, mas ele só ficou nervoso.
O porquê se relativiza tanto a violência contra a mulher? O porquê ainda o criminoso, ele ainda detém diversas benesses, inclusive no inconsciente coletivo, quando agride uma mulher, espanca uma mulher, violenta uma mulher. O porquê a vítima de crimes, nesse contexto doméstico, familiar ou crimes sexuais, ainda figura como uma vítima suspeita de estar mentindo. Uma vítima apta a ser julgada, uma vítima apta a ser pré-julgada. Por que para aquela vítima ali o polo do holofote volta para ela com perguntas como se fossem até mesmo condutas que autorizassem a prática criminosa? Porque para uma mulher vítima de um crime sexual ou num contexto doméstico familiar, as perguntas são as mesmas. Se ela conhecia o agressor, quanto tempo ela estava com o agressor, por que não terminou, ou por que ela estava vestindo de determinada roupa, ou por que ela estava se insinuando em redes sociais, ou por que ela estava com o vestido curto demais. Porque tudo isso acontece. E aí a gente fala, de repente é porque existe uma ausência de informação. E o que justifica, então, mulheres do sistema de justiça policiais que andam armadas, que têm consciência do papel que exerce como uma daquelas que deve proteger mulheres vulneráveis vítimas de violência? Aliás, eu falo agora também, caso remoto. 2, 3 anos atrás, uma juíza executada na frente das filhas, que dispensou escolta, dispensou protetiva de urgência, porque o marido não vai fazer isso. Então, por que nós estamos inseridas nessa situação? Nós estamos inseridos nessa situação porque a desigualdade social ainda permeia os anos de 2026. Porque por mais que nós estejamos inseridos num sistema em que a gente tenta lutar com esse sistema patriarcal e machista, estruturalmente, equivocadamente construído dessa forma, em que até 1960 não podíamos alugar um imóvel, ter um comércio, e até um tempinho atrás também não podíamos votar, policial mulher só tivemos também na década de 60, 50 e poucos. As mulheres, elas não foram, para nós mulheres, não foi permitido o ambiente público, e eu não estou falando de instituição pública, estou falando de espaços públicos. Para nós mulheres, o nosso destino foi traçado para estarmos em ambientes clandestinos e fechados, dentro de casa. E por que ainda em 2026 a gente carrega tanta essa bagagem? E o que isso influencia nas práticas criminosas? Na minha opinião, tudo. Porque a partir do momento que existe a própria benevolência, elasticidade, em não tipificar atos criminosos como graves, uma ameaça. O que é uma ameaça? A ameaça é um crime que anuncia com requintes de detalhes um outro crime que será executado. Estatisticamente, a gente pode falar que quase 90% das vítimas mortas já foram ameaçadas. Nesse contexto doméstico familiar, é estatística. A gente pode falar que 95% dessas mulheres sabiam que estavam em relações perigosas. Mas, por uma série de fatores, e principalmente os fatores psicológicos, ou até mesmo o machismo que todas nós mulheres carregamos, e nos sentimos culpadas quando situações nesse contexto de relação não funcionam, talvez isso faz com que mulheres permaneçam inseridas, até mesmo acreditando que existe uma culpa ou um merecimento em tais punições nessa relação. E aí o que é mais triste é que a gente percebe que nada anda. A gente percebe que o sistema de justiça não protege a mulher. A gente percebe que a lei não protege a mulher, que a polícia não protege a mulher. Não adianta a mulher ir na delegacia espancada, humilhada, dilacerada na sua alma, sem conseguir olhar, até mesmo para o policial, para relatar
aquele espancamento moral e físico, os seus filhos a tiracolo, isso é corriqueiro em delegacia. O que um pedaço de papel vai salvar essa mulher? O que uma medida protetiva consegue resgatar essa mulher? O que essas leis populistas que pululam a todo instante? Agora tem essa lei da misoginia. Precisamos de lei para falar o óbvio? Misoginia não pode ser enquadrada em diversas outras tipificações, tanto na legislação esparsa, extravagante, ou até mesmo no Código Penal. Precisa de mais uma lei? Ou é mais um marketing para se fingir que algo está sendo feito para mulheres vítimas de violência? E o pacto entre os 3 poderes de combate à violência contra a mulher? Esse pacto está funcionando? Não temos diversas autoridades já denunciadas por crimes de violência, não condenadas, mas denunciadas. E exercem, na maior cara de pau, suas funções, inclusive de representatividade. E a vítima começa a ser questionada se realmente ela é idônea, uma vítima idônea. Eu chego à conclusão que nós mulheres não somos vítimas idôneas. Eu chego à conclusão que nós mulheres não temos idoneidade para sermos vítimas, porque nós não somos acreditadas. Por quê? O que a lei fala e o que o sistema de justiça fala é: camarada, vagabundo, covarde, vai ameaçando essa mulher, persegue essa mulher, violenta ela verbalmente, pode ali praticar o estupro marital, o estupro conjugal, o estupro de união estável, o estupro de namoro. Isso não dá nada, só vai pegar se você matar, aí complica. Mas também, se você tiver em alto escalão, você pode tentar camuflar aí a sua execução. É isso, porque se a gente não tem uma punição correlata à gravidade e proporcional à gravidade dos crimes que antecedem o feminicídio, é a sociedade, é a lei, é o sistema de justiça falando: vagabundo, vai que vai, só não matem. Estou errada? É isso que eu sinto como delegada de polícia. É frustrante olhar para a cara daquela vítima e saber que ela não está lá uma vez, que ela vai voltar. Ou pior, que na terceira ela não consegue voltar porque ela já está no necrotério. Onde estão realmente as medidas de políticas públicas eficientes, eficazes para controlar e para fiscalizar o criminoso que descumpre a protetiva? Ah, mas existem, né, tornozeleiras? Ah, claro, existem tornozeleiras, porque a gente elenca quais são as vítimas prioritárias, quais são mais aptas a serem vítimas. Primeiro a gente está falando que nós não somos vítimas aptas. Ah, mas daí a gente vai escolher algumas que podem ser aptas. É uma grande e generalizada hipocrisia o que se faz em pactos, em marketings populares, políticos, marketings governamentais, porque a gente sabe que nada está funcionando. Aí qual é a solução? Primeiro é ter seriedade em punir o agressor. Primeiro é ter coragem de punir o seu camarada agressor. Porque tem aquele ditado: ela tem o dedo podre, ela escolhe tudo errado. Ela é mulher de malandro. E aí eu conto um segredo para vocês: malandro que é malandro não bate na mulher. Quem vai bater na mulher é o bom pai de família, é aquele cara exemplar na vizinhança, é o arrimo da família, não deixa faltar nada para os filhos. Esse agride a mulher, mas esse tem a camaradagem na sua prática criminosa. Ele é um cara que muitas vezes é influente naquele meio que ele vive, e essa camaradagem forte da sociedade, de homens e mulheres. Percebam que eu não estou falando que é algo pertinente ao homem ou à mulher. Todos nós, como sociedade, tendenciamos a desprezar uma vítima de violência doméstica, uma vítima de crime sexual. A solução
existe. Primeiro, perceber que não adianta acharmos que a punição servirá com atos irreversíveis, com a morte. Ali já não dá mais certo. Ali a mulher já não volta mais. É brecar antes. É dar estrutura antes. Primeiro, para que aquela mulher saia da relação. A gente percebe que existem até normas de compliance, empresas que podem, no mundo corporativo, a ter mais selos, se fomentam o compliance ali, de combate à violência contra a mulher, dentro de casa, né? Porque o assédio moral, o assédio sexual, não, mas isso aí é mais complicado. Vamos falar lá da violência no contexto ali entre quatro paredes. Então, todo mundo percebe, porque assim, a violência ela é generalizada dentro de quatro paredes e migra para o mundo externo, para o mundo corporativo, para o mundo do trabalho, para o mundo social. Mas todos tendem a não querer enxergar o que acontece. A vítima, ela se torna alguém não desejada de estar, das pessoas estarem próximas. As pessoas não querem se contaminar com problemas de terceiros. Ora porque se irritam mesmo, depois da terceira ou quarto conselho aquela mulher não consegue sair da situação. Ora porque não querem pegar o problema alheio. Se a gente não tiver mais cobranças, se nós não tivermos mais cobranças reais de soluções, de leis, de punição, de estrutura de políticas públicas, realmente existem casas de abrigo necessárias para essas mulheres? Realmente o governo fornece ou proporciona cursos profissionalizantes para que essa mulher tenha independência financeira? Será que tudo isso que se fala aos quatro ventos é fácil? E aí dos meus projetos de lei na LESP é algo muito básico, mas eu vou falar para vocês, advogados. Eu apanhei, sou vítima, me enforcou também o agressor, quis quase me matar, resolvi ir para a delegacia, vou denunciar. Denunciei. E aí? O que mais? Qual é o caminho dessa vítima? Porque o preso, quando vai parar no sistema penitenciário, ele tem tudo pronto para ele. O que ele tem direito, o que ele não tem, o auxílio reclusão, o que ele vai fazer jus, quais são os dias trabalhados para ele ter a comutação da pena, não tem tudo isso? Tudo isso sistematizado. Qual é a sistematização que orienta aquela vítima quando vítima? Nobres colegas advogados, existe um roteiro? Uma sistematização? Mas tem políticas públicas, tá? É uma compilação de políticas públicas. Cadê a bula? Cadê o roteiro? Cadê onde está algo fácil para que a vítima saiba que ela pode ter um lar, que ela pode ter um aluguel social, que ela pode frequentar cursos profissionalizantes, que ela pode, inclusive, mudar o nome social para que ela tenha a preservação, se ela assim optar, da identidade, para que ela tenha... Onde está isso? Não tem. Isso a gente está falando, o desafio até para a gente. Nós atuamos com a lei. Agora imagina uma vítima que às vezes não tem nem o primário. Por onde ela começa? A política pública está ali. Está ali. Cadê o acesso ali? Quando o acesso ele não é imediato, quando o acesso não é automático, não existe acesso. Existe, mais uma vez, mentira, hipocrisia, ineficiência, ausência de política pública. O que nós que integramos o sistema de justiça podemos fazer? Fiscalizar, exigir. Nos tornarmos fomentadores reais dessas políticas, através dos instrumentos que nós estudamos,
dos instrumentos legais que nós sabemos operar. Vocês mais ainda do que eu, porque vocês são advogados. É dar o aparato para aquela vítima e exaurir toda a esfera necessária para que aquela vítima tenha um amparo amplo. Porque muito se fala do criminoso ser um sujeito de direitos. Necessário, todos nós somos sujeitos de direitos. Até aqueles que praticam crimes. E a vítima? Ela é sujeito de direitos? A vítima não é sujeito de direitos no nosso sistema de justiça criminal, na nossa sociedade brasileira. A vítima é mero coadjuvante do sistema de justiça, não sujeito de direitos. A vítima serve apenas para condenar ou absolver o criminoso. Só isso. A vítima serve para condenar ou absolver o criminoso. Porque para a vítima não existe amparo, para a vítima não existe restauração imediata do crime cometido contra ela, a destruição da vida da família, dos entes, um pai de família morto, uma mãe de família executada, os filhos estão abandonados. Estão falando agora em lei, uma lei federal, ou um projeto ali que eu li no jornal, acho que vocês devem ter lido também, que vem do governo federal relacionado aos órfãos do feminicídio. Vocês ouviram falar disso, desse projeto? De imediato todos criticaram. Claro que é passível de crítica, porque se existem os órfãos do feminicídio é porque toda etapa prévia que deveria ser efetiva para prevenir eles se tornarem órfãos não funcionou. Mas eu acho eficiente que tenhamos mais amparo para tudo aquilo que norteia como consequência de práticas criminosas. Eu acho que aqui vai ser mais um bate-papo, né? Que foi realmente algo introdutório em relação ao nosso mês das mulheres, vivenciando o que eu nunca vivi em 26 anos integrando o sistema de justiça, 11 como advogadas, a minha OAB 189327 era, será que volta o mesmo número? Volta. 189327, e há quase 15 anos como delegada de polícia. Então, eu estou no sistema de justiça há 26 anos, 11 anos como advogada. Nunca vi tantas notícias cruéis de violência e execução de mulheres. Eu nunca vi. Eu não sei se é uma impressão minha, porque eu estou diretamente ligada a essa parte, ou se é uma impressão real da sociedade. Eu nunca vi. Estão nos matando na cara dura, na cara de pau, e está todo mundo assistindo de camarote. A gente tem que mudar essa situação. Muito obrigada. A gente vai ter bate-papo aqui? Fique à vontade para fazer perguntas para a doutora. Existe exceção? Vamos fazer com... Como é que a gente faz? Ele levantou e você. Então, primeiro aqui, depois... Então, tá bom. Doutor José. Existe alguma exceção na qual a mulher agride o homem e ele busca uma parte da delegacia e não é atendido? Olha só, existem... essa sua pergunta é pertinente porque todos fazem, tá? Mas em 15 anos como delegada, eu só atendi um caso do homem que foi até a delegacia relatando ter sido vítima de agressão física. E olha que eu atendi bastante vítimas, muitas vítimas, e prendi muito vagabundo. Então, quando se coloca, com todo respeito, mas quando se coloca essa temática, na realidade, eu acho extremamente perigoso, porque quando a gente coloca na mesma esfera de discussão uma temática tentando mensurar ou colocar em algum patamar de isometria, de simetria, homens vítimas, fragiliza a defesa de mulheres. Não tem como compararmos homens vítimas de violência
em relação às mulheres vítimas de violência. Não dá. Inclusive eu entrei na trend, fiz com meu marido uma trend que a gente nem precisa, parece que precisamos falar o óbvio. Eu treino, tenho 50 anos, mas eu treino desde os meus 4, sou faixa preta de taekwondo, dei aula de balé, ou seja, sou esportista, né? Sou esportista. Meu marido também. Vamos apostar uma corrida? Vamos. 1, 2, 3 segundos. Dei um cansacinho para ele porque ele não me pegou de imediato, mas na volta a potência muscular, fisiológica, óssea, corporal e força é indubitável, é vista. Até o meu marido falou, talvez você desse trabalho para alguns outros, se estivessem aqui correndo, olha aqui, correndo. Mas na luta corporal, por mais que eu tenha conhecimento de técnica e saiba fazer ao máximo a potência dos meus golpes, mesmo assim, eu teria muito prejuízo em muitas situações. Então, o que a gente quer falar? O que eu quero falar? Não tem como negarmos o óbvio. Existe uma superioridade física inequívoca do homem com a mulher. Ah, mas a mulher não pratica crime? Pratica. Mas não esse específico. Ah, ela pode envenenar? Pode. Ah, ela pode fazer violência psicológica? Pode. Mas aqui a gente está falando de outro tipo de violência, no contexto doméstico e familiar, em que existe uma escalada, existe um ciclo vicioso inserido, em que aquela mulher sofre violência escalonada. Quando o homem sofre uma sapatada na orelha, ou se a mulher dá uma facada, ou às vezes é fatal, é a primeira e última. A mulher não, ela fica naquela situação sendo espancada, adormecida, anestesiada. Mas quando o homem apanha da mulher, é raro. Eu só vi uma vez. E mesmo assim a mulher chegou lá também escoriada, com escoriações. É raro. Eu não sei os senhores, atendem muitos homens espancados por mulheres? Muitos? Atendem? É raro. Eu não estou falando que o homem não é vítima, pode ser vítima de outra forma. Mas de espancamento nesse contexto doméstico familiar é muito raro. Então é bem complicado quando a gente tenta, doutor José, né? Quando a gente tenta colocar outra temática, porque automaticamente ela fragiliza a defesa. Mas não existe mulher pilantra? Existe. Homem e mulher pilantra. Agora, falar também outro tema que todos suscitam. Ai, as falsas denúncias. Sabe o que mais atrapalha mulheres vítimas de violência? O que retrocede a luta das mulheres? As falsas denúncias. Opa, então você está falando que eu sou otária. Você acha que alguma mentirosa vai chegar lá na delegacia mentindo e a otária aqui vai acreditar? Gente, é subestimar completamente o sistema de justiça. É falar que o delegado é otário, o promotor é otário e o juiz é otário. Ah, mas tem gente que é incompetente, não consegue ver... Claro, mas incompetente tem em todos os lugares. Se você piscou, a gente já está acostumado. Isso aí não é que nós tenhamos uma habilidade maior, não. Nós trabalhamos com isso 24 horas. A gente sabe quem pisca e mente. Quem pisca e está falando onde que enterrou o corpo. A gente sabe. É prática na lide, né? Assim como os senhores têm também. Quando o cliente vai lá falar com vocês, eles sabem. Você, olha, eu sou advogado, se você quer que eu te ajude, fale a verdade, porque você sabe que a pessoa está mentindo. Tem gente que mente até para advogado, né? Agora imagina para delegada que só mentem, não é que mentem até para delegada, lá não tem quem fale a verdade. A clientela que vai lá para mim, vai lá para mentir, tanto que eu falo, não, objetividade, vai mentir para juiz, para cada um, objetividade. Porque a gente sabe, entendeu? Então, assim, é complicado. Que existe essa pandemia social alarmante, em que nosso país é o
quinto país mais perigoso entre os países democráticos que computam crimes de violência contra a mulher, para uma mulher viver, é esse índice vexatório que nós estamos figurando. Obrigada. Pois não. Ainda no campo das possíveis soluções, né? Para mim é muito difícil até entender um homem praticar uma violência contra uma mulher. Assim eu aprendi e entendo que o homem é, como a senhora mesmo disse, maior, mais forte e mais bruto. Ele é criado bruto. A primeira coisa que o homem aprende a ouvir é: o homem não chora. Então ele é criado de forma bruta. Se ele ainda assim, maior, mais pesado, pulmão mais forte, tudo mais maior, ainda vai agredir uma pessoa que é mais frágil, não é nem admitido por mim. Não consigo nem compreender a que ponto é que chegou. Faço as defesas, mas eu faço a defesa técnica. Eu não defendo a pessoa, eu defendo o que ela cometeu. É bem diferente, né? Mas assim, ainda no campo das soluções, eu acho que não adianta mexer no pós, tem que ser no pré. Exato. No pré, muita política pública deveria existir para mudar a cultura. Não é a educação do brasileiro, é a cultura do brasileiro. Isso tinha que ser forte, e eu não vejo isso em lugar nenhum. Propagandinha de governo falando sobre isso de 30 segundos, não é assim, tem que pegar o pequenininho. Exato. Porque ele já está vendo em casa a violência, ele tem que estudar aquilo, aprender melhor, tirar aquilo da cabeça. Então é um ciclo que não está conseguindo ser vencido. E ainda no pré, além dessa discussão que eu acho que deveria existir, ainda tinha que ter uma mudança no que diz respeito às punições. Acho que as punições tinham que ser bem maiores. Não, isso assusta o homem, tenho certeza. Eu concordo. E assim, quando você fala na cultura barra educação, né? A cultura, nós temos hoje mais mulheres aqui, né? Qual mulher já não ficou preocupada em chegar aos 30 anos solteira, com medo de não ser chamado de solteirona encalhada problemática? Ou até questionando a sexualidade. Foi um motivo de um vídeo que eu fiz, bem reflexivo. Chegou nos 40? Para. Mas você é bem sucedida profissionalmente. Você comanda equipes. Você, de repente, passou no concurso que você quis, ou você está no emprego que você quis. Não, solteirona encalhada, problemática, tem algum problema. Por quê? Por mais que não verbalizem mais tanto isso hoje, pensam. E olha o perigo disso também. Quando a mulher sabe que vai ser julgada por ser solteirona, problemática, encalhada, existe uma pressão interna e externa, claro, mas interna eu tenho que achar alguém. Aí vem o refuguinho ali do lado. Puta, aquele refuguinho lá é o refuguinho. O Jurandir, o refuguinho. Agora o refuguinho tá lá, é o refuguinho. Não tá no checklist que eu sempre sonhei na vida, mas é o refuguinho. De repente, encalhada não sou mais. Se bom que fosse só isso. Mas aquele refuguinho começa a agredir verbalmente, começa a surrupiar a grana, começa a dar tapa na orelha, começa a trair, começa a espancar. Mas e o que vão falar de mim se eu estiver solteira? Essa sociedade, mesma sociedade que fala que o crime de violência contra a mulher tem que ser combatido, é essa mesma sociedade que julga nós mulheres. É a sociedade julgadora de nós mulheres. Nós estamos julgadas a todo instante, a todo minuto, a todo segundo, até quando vítimas. Se a gente tirar um pouco do peso da sociedade, eu me despi bastante do peso de ser julgada, pré-julgada. Me despi muito. Mas é exaustivo estarmos sempre em alerta, com uma respostinha na ponta da língua para comentários pejorativos, capciosos, que diminuem você em uma certa área de
né, de característica sua, seja pessoal ou qualquer área. É exaustivo você ter que justificar o que não deveria. Porque um homem com 40 anos solteirão, ninguém fala encalhado. Então, existe essa nuance desproporcional e, mais uma vez, assimétrica de tratamento no inconsciente coletivo para homens e para mulheres. E fica na mente de mulheres quando vítimas também. Quando vítimas, as mulheres também têm esse mesmo pensamento norteador. É muito mais profundo quando a gente fala que a violência contra a mulher seria solucionada na porta da delegacia, com uma prisão. Mas já melhora muito se o cara for preso. Se o cara descumprir a protetiva e for parar na cadeia, já melhora muito. Eu não tenho nenhuma aptidão de ressocializar ninguém ou de educar ninguém. Mas quem tem pode ter outros olhares. Para mim, a educação daquele que rompe o pacto social e opta práticas criminosas é a cadeia. De repente ali ele toma um susto, tenta não reincidir mais. Mas é muito complexo, né? E a complexidade só se agrava quando a gente fala de violência contra a mulher que ama aquele agressor, concluindo aqui, que ama o agressor e que, diferentemente de outras vítimas, muitas vezes não colabora com a punição do agressor. Uma vítima de um roubo vai falar detalhes do local da rua, o horário, a roupa do roubador, qual foi o objeto roubado. E a vítima de violência doméstica? Será que ela colabora? Ou existe alguma trava invisível? Ele e ela. Não, era eu. Tá bom. Então tá bom. Aqui no Embu, nós temos um novo trabalho para a Delegacia da Mulher, aqui ao lado. Quem que é a delegada? A doutora Calvino Palmas aqui, toda a Secretaria da Mulher. Ai, que legal. Todas saem atendidas, já encaminhada para lá, e aqui na OAB. Já para as meninas. Nossa, parabéns. Aqui tem um convênio. Sim. Show. Da defensoria. Show. O que ocorre? O Senai está vindo para dar essa capacitação para essa mulher para poder sair da parte financeira. Nós tivemos um último, fez um ano de feminicídio, e era de pessoas, famílias, que não eram atendidas. Então, o índice do mundo, graças a Deus, não quer dizer que nas agressões não seja alto, mas feminicídio realmente tem um ano. Nossa, que bom. Aqui faz um ano que não teve feminicídio, graças a Deus. A Delegacia da Mulher é um terror de prédio. É feito aqui toda terça-feira, todos os agressores têm uma palestra com um conversador lá fora, um advogado, às vezes um assistente social, psicólogo, porque eles também estão nessa progressiva. E aqui a OAB cedeu o espaço. Nossa, que toda bonito. terça-feira. Bonito. E a gente, uma coisa que eu observei conversando com a doutora Flora, sempre fala mulher que jogou com a situação, eles são um sonho. Ah, sim. Agora bem, foi implantado, há questão de 2 anos, eu estou presidente do Conselho Municipal da Mulher. E bem, por que o Conselho Municipal da Mulher não tem verba federal, estadual ou municipal? Como vê isso? Porque nós queremos fazer alguma coisa e... Da mesma forma que as delegacias da mulher, na sua maior parte, ela tem policiais adaptados, ausência de estrutura, déficit de policiais, carência estrutural. Aqui não tem espaço para todos. A senhora acabou de falar que a delegacia está capenguinha, né, caindo aos pedaços. Então, a defesa da mulher, ela é um produto poderosíssimo no marketing governamental político, mas a efetividade, na prática, eu acho que era ela e depois você. Eu falo aqui, né, como
mais como assistente social do que como advogada, né? Recentemente eu passei na OAB. Que legal. Só que eu sou assistente social, toda a minha área de atuação é na Secretaria da Mulher, né? E aí, pegando um pouco do gancho do que o colega perguntou, que a doutora respondeu, o que o colega falou. E aí, recentemente, a doutora fez um comentário de por que essa mulher não entrega esse homem como num outro crime que a pessoa vai dar, né? Então, assim, existem diversas questões que a gente vem trabalhar com essa mulher, né? O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é que, assim, já existe muito na mídia também, né, no Facebook, Instagram, essa fomentação dessa questão de, tá, mas por que não tem a lei com o homem? Como se a gente pudesse pôr no mesmo, não dá para pôr, não tem como. E em relação se a mulher está mentindo, né? Mas a mulher, saiu até uma notícia, doutora, que tinha um projeto de lei que vão pedir para que a mulher prove, né? No caso da medida protetiva. Eu acho que é um pouco de... Vou até pesquisar sobre isso, mas tem alguma discussão lá sobre isso. Então, assim, eu atendo mulheres muitos anos. E são mulheres vítimas. É contado das milhares de mulheres que eu atendo dentro daquela sala, para eu olhar, porque a gente analisa, a doutora mesmo falou, a gente negou, a gente cria uma técnica de como você entender. Então a vítima, ela é vítima. Exato. Né? Ela é vítima e você sabe que ela é vítima. Então é a mulher que é prejudicada, é a mulher que tem que sair da sua casa, que largar o pouquinho que ela tem. E muitas vezes essa mulher, ela não vai denunciar esse homem mesmo, porque antes desse homem ser agressivo e dessa mulher chegar na base da sociedade que olha pra ela e fala assim, essa mulher gosta de apanhar, porque ela voltou pra esse cara, mas não, essa mulher, ela tem, muitas vezes, o que ela tem na vida dela é esse agressor, porque dentro dessa relação, né, ele criou ali uma bolha e uma teia de aranha dentro dessa relação, desse ciclo de violência, para que essa mulher não tivesse nada. Então, essa mulher, ela está fragilizada, ela está sem rede nenhuma, ela está sem apoio, ela está sem nada. O que ela tem? Ela tem esse agressor que é tudo para ela. Então, assim, é muito complexo o que a mulher que sofre violência, né? Fora a questão que a doutora colocou, que ela é faixa preta, mas quantas mulheres que tem que podem chegar ao patamar, né, doutora, que a doutora está, que muitas mulheres aqui que nós estamos, né? Eu digo para vocês, né, são mulheres muito simples mesmo, que não sabem, doutora, nem os seus direitos, que chega achando que vai perder a guarda do filho, porque o agressor disse para ela, se você não largar, você vai perder seu filho, porque ele virou juiz. Não, exatamente, é essa realidade e que a gente vê e que a gente se sente impotente, porque os instrumentos de políticas públicas existentes para o operador do direito, para você que está na assistência social, são insuficientes, são ineptos, eles não são suficientes para realmente resgatarmos. Para vocês terem ideia, o formulário de solicitação de opção, quando a mulher vai na delegacia, quer uma medida protetiva, está defasado. Não tá adequado. Não está adequado aos dias de hoje. É um formulário de 5 páginas. Para que isso? É algo que a gente percebe a distância absurda daquele que formula políticas públicas para a realidade. Quando a gente fala dos críticos à atuação da atividade policial, nós falamos... Não venha você, no ar-condicionado do seu gabinete, falar como é que você combate o crime ou o vagabundo. Mas também não venha você, no ar-condicionado do seu gabinete, falar como a vítima tem que ser protegida. Essas políticas públicas existentes, elas servem muito para bandeiras de marketing, mas a operacionalidade, a efetividade de forma pragmática, ela não serve, ela não protege, ela não resgata. A protetiva. Afastamento dele do ala. Beleza. Ela conseguiu. A vítima agora de sexta-feira conseguiu sábado 4 protetivas. A gente conseguiu 4 protetivas. E aí? Quem vai tirar ele do lar?
Tem continuidade? Nós somos o pronto-socorro do crime. Tem um atendimento para que essa doença seja solucionada? Ou é só estancar o sangue daquele corte? Dessa doença, desse crime? Porque quando a gente fala que a vítima vai até a delegacia, ela está sangrando, ela precisa estancar. E a continuidade não existe. Então, como você vai solucionar essa chaga? Porque tinha que ter lá já uma estrutura existente de arrancar o cara do lar, de travar o portão, de tacar a tornozeleira, de colocar o controle, de ter pessoas, policiais ou outra profissão existente para fiscalizar se está cumprindo ou não. Geralmente aqui no Imbu, os oficiais de justiça que a gente acompanha, né? Os oficiais de justiça vão até o lar para retirar o agressor. Quando ele tem resistência, se aciona a GCM, a polícia, enfim. Mas acontece muitos casos deles sair naquele momento para no emprego, mas depois eles voltam. Observe, ele vai voltar. Onde está essa rede? Por exemplo, aquele que está de saidinha temporária, né? Saidinha temporária. Se ele não volta, ele fica lá já, um alerta dele, está procurado. Cadê do agressor, da vítima de violência? Ah, mas ele descumpriu a protetiva. Vai parar na cadeia? Estou perguntando. Aquele que descumpre a protetiva, vai para a cadeia? Vai? Sim. Quanto tempo? Quanto tempo? 6 meses. Bom, porque geralmente ele sai na... Não passa nem na porta da mulher. Sai na audiência de custódia. Se conseguiu, bom advogado. Da mulher, né? Da mulher. É, bom advogado. Porque assim, geralmente na audiência de custódia ele sai. Tá soltinho. Eu não vejo essa prisão sólida de um descumprimento da protetiva. Aliás, é o único crime autônomo da 11340/2006. Mas eu não vejo. Só finalizando, aí a questão como que a gente muda isso, o trabalho, pensar a política pública sim, mas são trabalhos preventivos, né? Infelizmente, nosso país ele é um país muito curativo. A gente age naquilo que já aconteceu, em diversas questões, né? E eu creio que a gente precisa de 2 pontos, talvez, de partida para pensar. O primeiro é que essa sociedade deixe de ser hipócrita, porque ter um discurso de defesa da mulher e realmente defender essa mulher, não sei se a doutora concorda, são coisas muito diferentes. Eu acho que tanto no âmbito social, né, da sociedade como um todo, como da política, né, que é o nosso grau maior, a gente precisa ter realmente um olhar para essa mulher, de que eu preciso realmente trabalhar essas questões. E uma outra questão também começa quando a gente socializa esse homem. Porque se a gente não mudar o nosso ponto de pensar como eu socializo esse homem, porque a violência doméstica, ela está muito relacionada a essa relação que se constrói nessa construção de papéis. Porque a mulher, ao ser construída enquanto mulher nessa sociedade nossa, a gente tem uma construção que nos coloca em uma condição de subalternidade para esse homem. E isso vira, futuramente, né, dentro dessas relações, acaba se permeando essas violências, né? Então a gente precisa mudar como eu socializo esse homem. Eu preciso criar homens e mulheres realmente socializados como seres de direitos iguais. Aí eu pergunto para os colegas refletir, será que a gente tem essa criação? É um ponto para a gente pensar. E eu vou parar de falar. Desculpa, É isso mesmo. Não, mas é isso mesmo. O que a doutora falou existe, a política pública ela está aí. Justamente na entrada da educação. Mas tudo se resume no que a doutora falou e que a outra doutora falou. Falta verba, investimento concreto e real. Exato. O batismo precisa só a senhora até entrar na política, vai para lá, não vai fazer não é só as coisas, mas uma coisa é certa, a senhora vai mexer, vai emancipar. Tem que trazer recurso, porque o recurso vai fazer a diferença. E quem vai fiscalizar esse recurso, senão vai muito. Exatamente, para não esvaziar. Acho que é uma questão de educação. Tem a questão cultural, que é muitas mulheres que vão
existe. Né? A doutora Flora, quando eu entrevistei, ela falou que tem muito retrabalho dentro da delegacia para fazer com que essa mulher, ela efetiva, faça a coisa fluir e acontecer. Por quê? Porque senão na sociedade a própria mulher entra dentro dessa desorganização. Mas olha só, exemplo prático. A vítima ela já tinha um BO contra o agressor, já tinha solicitado protetiva de urgência e as protetivas já estavam inoperantes. Por quê? Porque ela não tinha apresentado o laudo do IML das agressões. A gente perguntou, por que você não apresentou? Porque eu não tinha dinheiro para o ônibus para ir até o IML. Então, a vítima, ela não tem estrutura ampla. O que o próprio sistema faz? Com que ela volte para aquele agressor. O sistema não puxa, não arranca a mulher do agressor. O sistema contribui para que ela fique naquela situação. Porque se ela fosse para uma delegacia, automaticamente ali tivéssemos que a porta de entrada. Olha, daqui você vai para esse lugar que está do lado da delegacia. Aqui você já está matriculada e aqui você já vai ganhar um salário mínimo. Ó, você tem um aluguel social, você tem um abrigo. Duvido que tantas mulheres retornariam para os seus algozes. Então, na realidade, é o pronto-socorro que só é paliativa, o pronto-socorro do crime. Ele só atua de forma paliativa, estancar aquele arranhão, aquele sangue, só. Ele não trata a doença como deveria ser tratada. Não trata e não traz soluções práticas. Já estamos começando. Barueri montou uma central que tem Secretaria da Mulher, Delegacia da Mulher. A Casa da Mulher Brasileira é bom, né? A OAB, lá a Prefeitura já vê o aluguel social, ela sai de lá acolhida. Precisa de IML, já tem uma viatura que leva. Sensacional. Isso que seria uma estrutura real. A doutora já sabia desse de Barueri? Não só Barueri, a Casa da Mulher Brasileira tem, em São Paulo tem. Alguns municípios já têm a Casa da Mulher ou municipal, né, ou Mulher Brasileira e tal. E essa estrutura interligada, multissetorial, é sim um baita avanço. Mais uma. No estado de São Paulo temos quantas? Aqui a gente tem uma parceria bacana, que trabalha delegacia, secretaria, OAB também, né, a gente faz essa parceria. Então, geralmente a mulher para sair da delegacia vai para a secretaria e a gente faz todo esse atendimento. Então, quando tem a mulher que está com essa questão de não retornar, aí a gente faz esse trabalho de ou essa mulher vai ter um recampo, que nem a gente está com o caso agora, só que é assim, a gente, em Bulha, eu vou falar de Bulha, né? A gente não tem um abrigo apropriado que seja nosso para a gente. Já está em construção na nova delegacia, na central. Nós técnicos, vai assim, vir vamos para dizer que a colher gente de tira o coelho da imediato. cartola, a senhora deve entender essa expressão, né, para trabalhar, para conseguir garantir e levar essa mulher. A gente também tem parceria com a Mulher Brasileira. Os abrigos também sigilosos, né, em que as mulheres buscam abrigos através da Secretaria Estadual de Justiça, de mudança realmente de identidade, de endereço, são os abrigos sigilosos mesmo. Por um tempo em que eu tinha ainda a possibilidade, quero retornar, eu ministrei algumas aulas de defesa pessoal para as mulheres, ali em alguns abrigos. A mulher ali, não é nem pela defesa pessoal, mas é pela autoestima. Quando você percebe, a autoestima está no lixo. E só de ter feito 40 minutos de exercício, não é que elas se sentem aptas a se defenderem. Elas se sentem aptas a conseguirem já olhar no espelho. Teve uma vez que eu distribuí batom para essas mulheres, em abrigos que a gente não pode revelar o local, a localidade, nem tirar foto.
Mas ali você vê o quanto as mulheres estão destruídas internamente. Essa destruição interna inviabiliza toda e qualquer ação. E é justamente contando com esse fator que o agressor, ele viola essa mulher psicologicamente, brutalmente, para as agressões físicas serem de menor importância em face de toda aquela violência que aquela mulher já sofreu na vida. Acho que a primeira violência era E a pior, porque torna essa mulher mais vulnerável, mais frágil, mais emocionalmente desacreditada, que ela merece outra coisa, a não ser aquela vida. Ela aceita tudo que eles vão mostrar. É uma lavagem cerebral, né? Muitas vezes a própria mulher, talvez por falta de informação, por ingenuidade, por não conhecer, às vezes ela tem uma medida protetiva, mas ela acha que a medida protetiva é só o fato do cara manter a distância dela. E aqui, pelo menos já aconteceu comigo, de mulheres terem a medida protetiva, e ter ação de alimentos junto, tal, etc. A hora que passa uns 10 dias que o cara não fez o pagamento da pensão, ela mesma entra em contato com o pai do filho, que ela tem a protetiva, ela mesma, na ingenuidade dela, cobrando a pensão, já quebrou a medida protetiva. Já. Porque muitos esquecem de informar que é proibição de manter qualquer tipo de contato de ambas as partes. Para ver como não é só o agressor que tem que manter porque ela também tem que manter quando ela entra em contato, automaticamente ela mostra que não existe mais a necessidade da protetiva, isso é fato. Então cai a protetiva automaticamente, porque qual é a duração da protetiva? Enquanto perdurar a necessidade de proteção. Então, se a mulher entra em contato com o agressor, não é necessário mais a proteção. Boa noite, doutora. Peço desculpa que eu estava falando aqui para uma vez de vocês na palestra, depois que eu estava mexendo. Se eu vou começar a falar, nós vamos aqui. Só que eu queria falar algumas coisas, né? Nós temos algumas questões que realmente são culturais, né? Como a senhora trouxe, nós temos um patriarcado. Então a gente já traz esse machismo de lá de trás. A mulher, ela fica em casa, ela cuida dos filhos, ela faz comida, ela lava a roupa. E o marido, ele sai para trabalhar. Quando ele chega, ele vai tomar um banho e vai comer. Isso sim, estou dizendo, com aquela visão, vamos dizer, de uns 30 anos, 40 anos atrás, que era muito comum a mãe ficar em casa. Hoje ainda é. E ainda continua, né? Mas hoje acho que é um pouco pior, porque nós saímos para trabalhar, nós boa. o dia inteiro, retornamos e nós continuamos em casa, nós cuidamos dos filhos, nós cuidamos da casa, nós limpamos, nós lavamos, cozinhamos. A gente não termina a nossa jornada infinita, no final de semana nós estamos nesse loop, né? O marido ele chega e fala, estou cansado. A gente não, a gente teve um spa o dia inteiro, né? Como se nós tivéssemos passado um dia assim, tranquilo. E assim, eu digo de uma forma geral, qualquer mulher que você for conversar, que tem um relacionamento, a maioria vai dizer, na maior parte das vezes, eu faço tudo sozinho. Porque ainda ela não faz tudo sozinha. Porque ela vai acabar ajudando o filho a fazer uma lição, alguma coisa assim. Talvez desconstruir esse machismo patriarcal seria o caminho, porque ele predomina ainda. Porque minha mãe ficava em casa, meu pai trabalhava, meu avô trabalhava. E assim, eu vi na minha família meu avô trabalhar, e no final do dia ele retornava e ninguém jantava enquanto ele estava na mesa e jantasse. Então, essa questão. Perfeito, porque existe essa pseudo igualdade, a igualdade é só formal, porque material ainda não é, essa pseudo igualdade entre os dois, entre homens e mulheres, né, quando o casal, mas a dinâmica dessa construção familiar tende a ser muito mais pesada para a mulher inserida nessa dinâmica. E se a mulher se recusa, ela pode ficar solteirona até os 44, como eu, e até conseguir achar alguém que enxergue a dinâmica igual, materialmente falando. Então, realmente, é muito complicado. Eu percebo que
existe essa situação, muitas amigas, assim, e eu realmente não consigo entender essa diferença que se faz num casal em que ambos têm os seus trabalhos, suas profissões, seus sonhos, ideais profissionais, mas que o peso fica nas costas da mulher nessa dinâmica. E talvez essa mulher fique até adormecida quando recebe insultos, quando recebe xingamentos e agressões, porque acredita que ela está assim sendo ineficiente. É algo realmente muito complicado, né? É muito nevrálgico, está muito incrustada na sociedade. E tem a questão que essa mulher chega um momento e às vezes ela está esgotada. Então, se essa mulher perde a paciência, você é insuportável, você é louca. A mulher louca ela é sensacional, porque é aquela mulher que ela surta e aí ela é a louca. E aí tem a questão dos relacionamentos. Homens, se ele tem vários relacionamentos, nossa, ele pega geral. A mulher, se tem vários relacionamentos, fica vadia, não vale nada. Aquela ali não vale nada. E não adianta falar que isso não ocorre, porque ocorre sim. Não adianta falar, ninguém fala mais isso, porque fala sim. Mas a gente tem essa obrigação, acredito que como fomentadores, né, de opiniões, nós temos essa obrigação. Qual que é o seu nome? Rafaela. Então vamos encerrar com a doutora Rafaela. Eu, na verdade, sou síndica. Síndica De um condomínio de quase 3 mil condôminos. E essa questão da violência, a gente vive muito de perto e a gente é cobrado como uma autoridade, como se fosse nós que fornecêssemos uma medida protetiva, porque a mulher apanha e depois ela vem dar satisfação, olha, agora eu vou ficar numa boa com ele, agora eu vou casar. A gente não... Esse nível. Essa semana, a minha filha é estudante de Direito, né, e quer ser delegada também. Ela presenciou uma moradora, ela estava tentando se matar, a gente que teve que prestar socorro, a polícia chegou, 5 policiais para carregar ela. Ela estava toda cortada, ela tomou um remédio, ela se cortou, ela estava toda espancada no rosto. Nossa! Uma cena lamentável para um condomínio residencial. Só que o cara saiu 5 minutos antes da polícia chegar, falando no telefone, tranquilo. Nossa. Aí ele passou lá para avisar a gente. Tá com depressão, viu? Tá tudo bem, tá internada. Então, as mulheres hoje, toda essa violência acontece do nosso lado. Eu tenho uma pessoa que eu amo demais que falou essa semana pra mim, ontem inclusive, eu prefiro morrer, eu prefiro que ele me mate do que eu ficar fugindo e assim, ele me perseguindo, então eu prefiro ficar nessa relação até ele me matar. E é uma pessoa que a gente ama, uma pessoa esclarecida, linda, jovem, e aí você ouve isso. Então, eu acho que toda essa sociedade, o debate é tão importante para todas as idades, para o homem e para a mulher, porque isso faz a gente pensar em ajudar. A violência doméstica, a polícia, ela faz atendimento, você liga no 190, vem muito rápido para fazer o atendimento. Mas a mulher, naquele momento que você abraça, que você acolhe, que você falou, a autoestima é muito baixa. Ela fala, não, agora eu cansei. Mas no dia seguinte, ela libera ele de novo. Então isso está acontecendo do nosso lado, muito próximo. A gente precisa abrir os olhos e enxergar isso. Então... Perfeito. Parabéns pela sua missão, 3 mil pessoas, 3 mil condôminos. Praticamente você tem uma profissão parecida com a minha. Você gerencia crises que não se desenvolvem para crimes, então as crises que não chegam na porta da delegacia são solucionadas pela síndica. Mas, finalizando aqui, o que eu percebo é que o criminoso que pratica crime nesse contexto doméstico familiar, ele chega com eu te amo. Porém, esse eu te amo rapidamente se transforma numa sentença de morte se a mulher não perceber os sinais de violência. Porque o crime de violência contra a mulher, até o feminicídio, ele só consegue prosperar com o silêncio da vítima. Então, o que a gente busca e o que nós clamamos é que a vítima
não permaneça em silêncio, porque esse silêncio pode transformar como mais uma estatística de feminicídio. Obrigada, viu? Obrigada pela atenção. Doutora Raquel, Gavinati, muitíssimo obrigado pelo bate-papo, pela excelente palestra para a nossa subseção. Em nome da nossa subseção, é uma honra ter recebido a doutora aqui hoje. Obrigada, que linda. O pessoal, os nossos espectadores aqui da TV das Artes também, nosso muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento. Aos colegas que vieram aqui hoje, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado da palestra, do meu ponto de vista foi excelente. Obrigada, meu presidente. Obrigado.